Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero aqui glorificar a Deus, amém, pela vida de cada um dos irmãos. Você que tem nos ajudado aí, tem compartilhado, tem acionado o sininho aí, amém, irmãos? Aciona aí o sininho, amém, irmãos? Para que você possa receber, amém, atualizações, novas mensagens, tá bom? Irmãos, quero compartilhar um texto aqui rapidamente, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 18, amém? Narra o contexto de Jesus no Getsemane. Jesus chama Pedro, João e Tiago para irem orar. E a Bíblia diz que eles estão orando, ou Jesus está orando, os discípulos dormem. E Jesus desperta-os pela primeira vez. E Jesus diz que eles não puderam velar com ele uma hora. Jesus pede para que eles possam vigiar. E eles dormem. Aí Jesus, uma segunda vez, Jesus aparece, desperta-os novamente. E a Bíblia diz que pelo cansaço, pela fadiga, eles tornam a dormir. E pela terceira vez Jesus os desperta. Pedro, agora despertando de forma mais audente, nós podemos perceber, e dizendo que agora ele engataria, que agora ele tinha recuperado as forças. E aí Jesus olha e diz assim: não dá mais tempo, pois aquele que havia de me trair já chegou, já está aí. E não demora muito, a Bíblia diz que Judas aparece no cenário. Jesus dá aquela última lição no primeiro momento, no Getsemane ainda, que seria a penúltima, porque a última lição a Pedro seria depois de Pedro cortar a orelha de Malco, que aí Jesus vai dizer para ele, para que se ele ferisse com a espada, ele também seria ferido. Então essa seria uma das últimas lições. Então nós vamos perceber que Pedro agora recebe a informação, e os discípulos ali, Jesus disse: orai e vigiai, para que não entrais em tentação. E nós vamos perceber que a necessidade da vigilância ela é extrema na vida do crente. O crente precisa ser vigilante, ele precisa estar atento 24 horas. Ele precisa estar atento no culto, no ambiente de adoração. Enquanto ele está pregando, ele precisa se atentar. Enquanto ele ora, ele precisa ser atento na oração, em todo ao seu derredor, pois sabemos que o mundo espiritual trabalha de forma também muito rigorosa e em todo tempo tenta nos enganar. Vemos que quando Moisés vai levar a notícia para Faraó, pedindo para que Faraó libertasse o povo de Deus, a Bíblia diz que por diversas vezes Faraó mandava chamar Moisés. Por quê? Porque Faraó tentava negociar. Se olharmos o livro do Êxodo, no capítulo 8, no versículo de número 25, Faraó tenta negociar com Moisés. E aí Moisés diz não. Moisés não aceita. Moisés diz não, nós não vamos irromper, ou nós não vamos deixar de romper os limites do Egito. Deus quer a gente no deserto para adorar. Eu não vou tratar com dubiedade o que Deus quer comigo. E depois ele vai tentar novamente no versículo de número 28, e entre o versículo 25 e o 28, no 24 e 25, ele dá a negativa e ele sai da presença de Faraó. No 28, Faraó manda chamar de novo. Então nós percebemos que Moisés não se deixa ser corrompido. Moisés diz que não quer, e Moisés sai da presença de Faraó. Vamos ver isso também no capítulo de número 10 do livro de Êxodo, do versículo de número 1 ao versículo 11. Faraó tenta negociar novamente e ele não aceita. E depois Faraó, no mesmo capítulo, vai mandar chamar de novo Moisés e vai tentar negociar outra vez com Moisés. E Moisés não vai aceitar. Por quê?
E essa é a vigilância. Moisés está cumprindo o que Deus determinou para ele. Só que Moisés não fica no ambiente em que estão tentando tentar ele. Ele não fica num ambiente onde estão tentando negociar aquilo que Deus colocou na mão dele. Então Moisés levanta e vai embora, para que ele não fique num ambiente de tentação. E quantas vezes somos tentados, quantas vezes perdemos a vigilância por níveis de tentação. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve dizendo que ninguém sofreria tentação maior do que aquela que pudesse resistir. Só que aí alguém que me ouve diz assim: pastor, mas eu caí, eu não suportei a tentação. A Bíblia diz que você suporta a tentação. A Bíblia também vai nos informar que nós não vamos resistir o que é desejo. E olha só, Eva não quer comer do fruto. Eva não tem a ideia de comer do fruto. Mas quando a serpente vem e mostra para ela, fala para ela acerca do fruto, cria nela um nível de curiosidade. E aí a Bíblia diz que ela olha, e quando ela olha, a Bíblia diz, e desejou comer do fruto. E aí quando deseja, já partiu, já não é mais tentação. Então ela acaba se rendendo e acaba comendo do fruto. E vamos perceber que Jesus diz: vigiai e orai. Às vezes oramos muito, mas vigiamos muito pouco. Às vezes fazemos propósito de oração, mas acabamos nos perdendo dentro dos propósitos. Por quê? Porque se nós formos observar Moisés, já com o povo constituído, já tendo saído do Egito, já caminhando no deserto, Moisés, numa oração a Deus, Deus diz para Moisés: Moisés, o povo tem sede, o povo vai lhe pedir água. Fale a rocha em meu nome, e a água vai sair da rocha, e eu vou matar a sede do meu povo. Deus falou para ele na oração. Só que quando ele sai, o povo começa a pedir água, o povo começa a afrontá-lo, o povo começa a colocar nele cargas e responsabilidades acerca de tudo. E Moisés, ele se perde mesmo depois de ter acabado de sair da oração. Moisés não fala rocha, Moisés bate com ira, com raiva. Deus ainda assim dá água ao povo, Deus ainda assim responde à necessidade do povo, a sede. Só que Deus agora olha para Moisés e diz: o meu nome não foi glorificado. Eu queria que você falasse a rocha em meu nome. Eu queria que você falasse e o povo iria me adorar. Vimos um ambiente de oração, mas às vezes muito pouca vigilância. Então eu digo que você continue no propósito de oração. Continue orando, continue buscando, continue consagrando a sua vida ao Senhor. Só que vigie mais. Não durma em ambiente de guerra, pois o lugar onde Jesus está orando é um ambiente de guerra. E tem gente dormindo. Quem lembra de Jonas? Jonas sobe ao monte. E quando ele está no monte, a Bíblia diz que ele senta. E ele dorme. Deus cria uma balbureira. E ele fica sobre a sua sombra, esperando o apocalipse acontecer com Nínive. A Nínive ser destruída. Ele está num ambiente de guerra. No monte, lá ele dormiu. Gente que perde a vigilância no lugar de guerra. Gente que baixa a guarda no lugar de guerra. Então saiba, desde quando você se retira para a oração, desde quando você se retira para se consagrar ao Senhor, vigia. Porque o que o inimigo ele tenta é: se eu não conseguir pará-lo no princípio da oração, se eu não conseguir esfriá-lo antes de ele orar, eu vou fazer ele perder a bênção depois da oração. Eu vou fazer ele se perder depois da oração. Vemos que estão num ambiente de oração, de santificação, num ambiente onde a presença é notória do Senhor. Vemos que quando vem o traidor, ele beija o rosto de Jesus, revela Jesus
aos olhos de todos, mas Jesus, no capítulo de número 18 do Evangelho de João, diz: a quem vocês procuram? Porque o beijo não revelou Jesus, o beijo revelava Judas. O beijo revela quem era o traidor, quem o havia vendido, para que fosse notório aos nossos olhos hoje. E vemos que mesmo depois de tudo isso, Pedro toma a espada, Pedro vai cortar a orelha do soldado, e Jesus vai lhe dar outra lição. Jesus vai dizer: ei, Pedro, você acabou de vir da oração, você acabou de vir do propósito comigo, você acabou de passar a noite comigo, vendo eu orar, vendo eu buscar. Então, que essa palavra seja uma palavra de alerta, de percepção acerca do que o inimigo em todo tempo tenta, ou ele tenta nos parar antes da oração, ou ele tenta nos derrubar depois dela. Ele tenta fazer com que nós venhamos dormir e desanimar antes da oração. Mas se ele vê que não consegue fazer isso, ele cria situações para nos desequilibrar depois dela. Então, nesta noite de hoje, vigie, ore, fique atento, ouça o Espírito Santo falar com você. Vigie, não tome atitudes precipitadas, pense, fale com Deus. Pastor, mas eu orei e Deus ainda não me respondeu. É como uma criança. Lembro eu quando era menino, morava no Jardim Santo Eduardo, tinha uma pracinha e nós jogávamos bola lá. E às vezes eu colocava o calção, colocava o meião, a chuteira, com a bola na mão, e depois de estar tudo pronto eu perguntava: posso ir? E na minha mente ela tá me vendo pronto, ela vai me deixar ir. Só que tinha vezes que eu lembrava que eu tinha cometido, que ela lembrava que eu tinha feito alguma coisa na escola, ela lembrava que eu tinha sido reprovado em alguma circunstância no meio da semana, por algo que eu fiz, por uma desobediência. E aí nesse momento ela olhava e dizia assim: hoje você está de castigo, hoje você não pode ir. Mas mesmo você disciplinado, mesmo você de castigo, você tem direito a todas as coisas da casa, você não vai sair para a rua. E havia momentos também que eu nem me aprontava, não colocava shorts nem meia, porque ia pedir primeiro, e às vezes eu já estava pronto para o não. E aí ela olhava para mim, dava um sorriso e dizia: pode ir, só que tá horário, eu quero você em casa. Então, seja esse menino, eu, com a bola na mão, esperando até que esse não possa tornar-se em sim, ou até que esse não continue sendo não, mas outras oportunidades vieram de eu jogar bola. E louvado seja Deus, que durante um bom período ela me custeou em campeonatos e muitas coisas boas. Então, não deixe o inimigo tirar você do propósito de Deus. Fica firme. Tenha uma perspectiva espiritual. Largue a espada. Domínio próprio, temperança. E tenha uma convicção: se Deus ainda não respondeu, é porque Deus está preparando tudo no caminho. Se Deus ainda não respondeu,
é porque está amadurecendo o fruto. E quando ele disser, vai, com certeza, você vai viver o que Salomão escreveu, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus em Cristo venha abençoar sua casa. Amém? Pai do Senhor Jesus a todos.